Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 12, diz assim, versículo de número 13, irmãos. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar na região de Zebulon e Naftali. Repita comigo, Zebulon, Naftali. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Repita comigo, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ainda tem glória aí, igreja? Irmãos, enquanto nessa tarde eu estava me debruçando sobre esse esboço, tentando, orando a Deus, fazendo alguns rabiscos para me trazer algo edificante para a igreja, irmãos, como eu chorava nesse texto. É um texto que já há muito tempo eu tenho ele gravado no meu coração e hoje surgiu a oportunidade de eu poder criar um esboço e tentar trazer tudo aquilo que o Senhor gerou no meu coração, e eu creio e eu quero tentar contar a minha e a sua história através desse esboço, e eu creio que Deus vai falar muito comigo e com você. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Hoje eu chorava, eu lembrei da minha história nesse texto, de como Jesus é bom, de como Jesus ele não se esquece de ninguém. Esse aqui a gente vai traçar uma trajetória histórica das tribos de Zebulon e Naftali. O objetivo dessa análise que eu quero trazer para vocês aqui nada mais é que traçar um panorama dessas duas tribos e ver desde as suas origens, que é de Jacó, até Jesus, o cumprimento da promessa messiânica a respeito dessas vidas. E antes de adentrar um texto, eu quero trazer uma ilustração, preparar o seu coração para essa mensagem. É uma ilustração muito simples, mas eu creio que no final da mensagem vai fazer muito sentido para mim e para a sua vida. O título da ilustração é Um Bairro Esquecido. Existia uma cidade muito movimentada. Pensa numa cidade bonita. Agora você vai usar a sua imaginação junto comigo. Pensa numa cidade bonita, com aqueles prédios maravilhosos, espelhados, cheios de árvores. Um lago no meio da cidade, um chafariz, aquela coisa mais linda. Coisa boa de se ver. Só que no meio dessa cidade havia um bairro. Todos evitavam ir nesse bairro. Nesse bairro as ruas eram escuras. Nesse bairro as casas eram mal cuidadas. Nesse bairro quem morava lá era visto com desprezo. Ninguém gostava de ir nesse bairro. E enquanto o centro da cidade prosperava, irmãos, parecia que aquele lugar ficou estacionado no tempo. Mas um dia algo inesperado aconteceu naquela cidade. Um grande líder decidiu iniciar um grande projeto, um projeto de transformação. Ele não escolheu os bairros vizinhos, aqueles bairros ricos, os valorizados. Ele justamente escolheu aquele lugar rejeitado para começar essa grande obra. E com isso, com o tempo, aquelas ruas elas começaram a ganhar luz, já não eram tão escuras, as casas começaram a ser arrumadas, restauradas. A esperança dos moradores daquele bairro foi restaurada. O que eu quero dizer com isso? É que essa é a história de Zebulon e Naftali. É a história que eu quero trazer para você aqui nessa noite. Assim como aconteceu com as terras de Zebulon e Naftali, que por um período de séculos foi um lugar desprezado, rejeitado. A escória da sociedade foi invadido por estrangeiros. Assim como Naftali e a terra de Zebulon eram esquecidas. Talvez um dia eu e você, talvez um dia nós também fomos esquecidos. Interessante é que quando a gente pega essa história de Zebulon e Naftali, a origem dessa tribo ela começa lá em Jacó. Quem era Jacó? Jacó era um dos patriarcas do povo de Israel. Ele era neto de Abraão, filho de Isaac, e era irmão gêmeo de Esaú.
no começo, Jacó ele era um astuto, ele era enganador, ele chegou a trapacear, irmão, seu irmão para ficar com a bênção da família, mas Deus transformou a vida de Jacó. Deus, ele ainda transforma a vida, irmãos. Depois de uma noite inteira lutando com o anjo do Senhor, Deus resolveu mudar o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que lutou com Deus e perseverou. A partir daí, Jacó gerou 12 filhos, aonde deram origem às 12 tribos de Israel. E uma dessas 12 tribos, ou duas dessas 12 tribos, nada mais é do que Naftali e Zebulon. Naftali, ele era o 6º filho de Jacó e o 2º filho de Bila, que era serva de Raquel. Zebulon, ele foi o 10º filho de Jacó e o 6º filho de Lia. O mais interessante é que os nomes desses dois rapazes aqui, dessas duas tribos, carregam algum significado. Por exemplo, Raquel, ela considerou que Deus a ajudou na sua disputa com Lia. Existia uma disputa para ver quem gerava mais, e quando nasceu Naftali, Naftali significa minha luta, porque ela acreditou que Deus lutou a guerra com ela. Quando a gente pega Zebulon, Zebulon significa habitação ou exaltação, porque Lia esperava que Jacó passasse mais tempo com ela depois do geramento de Zebulon. O tempo passa, Jacó já está prestes a falecer, prestes a morrer, e a história vai dizer que ele resolve liberar uma palavra sobre a vida de Naftali, uma palavra sobre a vida de Zebulon, assim como os demais 10 filhos. E a palavra que ele gera para Zebulon é: Naftali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas, e se indica que Naftali seria liberto, ele viveria uma vida livre, ele seria veloz e ele seria alegre. Quando ele ora para Zebulon, ele diz: Zebulon habitará nos portos do mar, será portos de navio, e o seu limite se estenderá a todo Sidom. Isso indica que a tribo de Zebulon se beneficiaria do comércio marítimo, mas o tempo passa. Israel agora ele é solto do cativeiro egípcio, eles são soltos. Moisés, antes de morrer, resolve revalidar as bênçãos sobre a vida das 12 tribos. Moisés olha para Naftali e diz: farta-te de favores e de bênção do Senhor, e possuí o ocidente e o sul. Isso fala de um território abundante e fértil sobre a vida de Naftali. Mas porém, quando Moisés ele olha para Zebulon, ele diz: alegra-te, ó Zebulon, nas tuas saídas, e tu, Naftali, nas tuas tendas. Isso indica que a prosperidade e a oportunidade comercial está sobre a vida de Zebulon. Mas se você se prestou atenção, quando Jacó ele dá uma bênção para Zebulon, ele diz para Zebulon: Zebulon habitará nos portos do mares e será porto de navio. Mas quando Moisés ele libera uma palavra sobre a vida de Zebulon, ele revoga, ele renova, ele olha para a capacidade de Zebulon e diz: Zebulon, agora você não vai ser mais porto, agora você vai ser navio, você vai desbradar o mar e vai conquistar os oceanos. Irmão, sabe o que eu vejo e aprendo com essa palavra, já liberando aquilo que o Senhor colocou no meu coração? Existem palavras liberadas sobre as nossas vidas que nos prende, que nos limita, que não nos permite ir adiante. Mas nessa noite eu venho com uma palavra de Deus para mim e para a sua vida, e a palavra de Deus é: vai prosperar, você vai crescer, você não vai estar limitado debaixo de uma promessa, pois a promessa de Deus sobre a nossa vida é crescer e prosperar, crescer e prosperar, crescer e prosperar. Presta atenção, muitas das vezes nós vivemos debaixo de uma palavra, irmãos, muitas das vezes sem sabedoria dos nossos antepassados. Quantos aqui não cresceu num lar assim como eu, não cristão, onde a palavra era de maldição? Você não presta, você não vai ser nada, você vai ser a escória da sociedade. Aí vem Jesus, pega nós lá do mundão e transforma e vai dizer: você vai prosperar, eu vou te fazer um homem
e uma mulher de Deus. E essa é a palavra que eu tenho para você. Você vai prosperar, você é cheio do Espírito Santo, você vai crescer diante de Deus. Eu sinto uma graça de Deus nessa noite. Há pessoas que vieram aqui nessa noite buscar uma palavra de Deus, e eu tenho algo de Deus para você. Você não vai sair daqui vazio. Você vai sair daqui transformado pelo poder desta palavra. Presta atenção, o tempo passa. Eles saem do Egito, eles conquistam a terra de Canaã. Agora há as divisões da terra, a divisão do território. Zebulon, ele fica ao norte, entre Isacar e Naftali. Esse acesso dá direto ao mar, mas perto da rota do comércio internacional. Isso significa que essa terra aqui era uma terra fértil, com colinas e vales, propício para uma agricultura. Zebulon, ele estava habitando em uma das melhores terras que tinha para produzir, uma das melhores terras que tinha para se habitar. Havia colina, havia vales. Já se imaginou olhando para as colinas no meio das montanhas? Aqui na cidade é difícil nós vemos isso, mas quando nós vamos mais um pouquinho aí quando nós fugimos desse caos, que nós conseguimos descer para a praia, ir para o interior, nós conseguimos deslumbrar mais essa paisagem. A gente começa a ver colinas, a gente começa a ver montanhas, e aquilo vai alegrando a nossa alma. E é nesse contexto que Zebulon está vivendo. Agora, quando a gente pega Naftali, ele ficava localizado ao extremo norte, ao redor do Mar da Galileia. Isso abrangia todas as cidades importantes de Hazor. O único problema é que essa cidade onde ele vivia era frequentemente invadida pelos inimigos. E com isso entra a decadência dessa cidade. Quando a gente pega o texto, nós vemos que essas tribos, após conquistarem a terra, elas falharam em expulsar completamente os cananeus. Juízes capítulo 1, versículo 30, versículo de número 33, vai nos afirmar isso, que eles falharam em expulsar os cananeus. Com isso, o sincretismo religioso começou a habitar com a adoração a Baal, com a adoração a Zera, e isso fez com que Deus se revoltasse contra essas tribos, causando caos, levando eles a cativeiro, aonde entra a época dos juízes. Tanto que na tribo de Naftali é da onde surge os juízes Débora e Baraque, quando eles se levantam para lutar contra Sísera, em uma batalha decisiva. Pensa numa batalha, irmãos, que Sísera cercou todo ali a terra de Naftali. Eles já estavam habitando no alto, sendo que Deus tinha dado ordem para eles habitar não somente os altos, mas os baixos. Eles estão habitando o alto, vem Sísera, cerca toda a terra com seus cavalos, com seus carros de guerra, e não tinha saída para Israel. Mas Deus em Israel, ele levanta uma mulher chamada Débora e diz: Baraque, vamos comigo, porque Deus vai dar um livramento para Israel. Irmãos, uma coisa que eu aprendo aqui: quando não há saída, quando o inimigo nos cerca de tal maneira, Deus, ele vem com as suas estratégias espirituais para nos livrar. Flávio Joséfo vai dizer que enquanto a tribo de Israel está lá em cima clamando a Deus, e Sísera está lá embaixo, aleluia, com seus carros de fogo, não dava para descer, com seus carros de guerra de ferro, não dava para descer. Deus, de repente, ele mandou uma chuva do nada, aonde os carros de Sísera começaram a afundar, os cavaleiros começaram a se degladiar, e a vitória de Deus foi certa para o povo de Deus. Irmãos, quando você estiver sem saída, atribulado, sem saber o que fazer, vai para o joelho, porque se nada da terra resolver, a provisão do céu vem. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. O ápice desse declínio aconteceu 722 anos depois de Cristo, com a invasão do rei da Síria. Ele invadiu os habitantes de Naftali, levou os naftalinos, assim se por dizer, para você entender melhor, como
escravos, como eles tiraram ali da terra deles e repovoaram como estrangeiro, tornando aquela cultura mista. Agora já não era mais puro a tradição, a cultura judaica. Agora os gentios estavam habitando ali. E o mais interessante é que no período intertestamentário, que é o período interbíblico, aquele 400 anos em que Deus não falou com o homem, os gregos e os romanos estavam dominando as terras de Naftali, as terras da Galileia, as terras de Zebulon, e com isso tornou-se uma região desprezada pelos judeus. Por isso o termo Galileia dos gentios, que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 4, versículo 15. Isso indica que era uma terra espiritualmente obscura, já não tinha mais uma cultura a ser zelada. Os povos gentios, os gregos, os romanos, estavam dominando aquela cidade, mas sobre aquela cidade existia uma promessa. Sobre aquela região existia uma promessa, e a promessa está em Isaías, versículo 9, capítulo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, a luz resplandeceu. Irmão, sabe o que não nos deixa cair até hoje? É que nós estamos debaixo de uma promessa. Sabe por que eu e você não morreu no mundão? Porque nós estamos debaixo de uma promessa. Sabe por que nós estamos de pé aqui nessa noite? Porque eu e você, nós estamos debaixo de uma promessa. Presta atenção, eu me lembro quando eu cheguei no Evangelho, eu comecei a chorar, pastor Eliade. Quando eu me lembrei dessa mensagem, eu associei essa mensagem à minha chegada. Irmãos, eu nasci não num lar cristão, eu nasci num lar espírita. Pensa num lar que não tinha nada de bom, a não ser adoração de imagem, a não ser bebida, a não ser cigarro, a não ser confusão. Eu cresci nesse lar, onde muitos olhavam para nós e diziam, não vai dar em nada, um vai ser bandido, outro vai ser prostituta. Irmãos, eu cresci nesse lar rejeitado. Eu cresci num lar onde a esperança da minha família era que um dia eu se tornasse um pai de santo. Eu cresci num lar onde adolescente eu comecei a trabalhar com 13 anos, porque dentro da minha casa já não tinha mais ninguém. O diabo já tinha feito a arruaça. Eu vi meu pai tentando matar minha mãe, eu vi minha mãe tentando se matar, eu vi meu pai tentando se matar. Numa casa cheia, eu me vi pegando um dia sozinho. Até que um dia, eu resolvi dentro do meu quarto fazer uma oração. E a oração, Gabriel, foi o seguinte: eu sei que existe um Deus que é acima de todos esses deuses que eu sirvo. E se Ele está me ouvindo, é a Ele que eu quero servir. Presta atenção, irmãos. Se nós estamos de pé hoje aqui, nós estamos debaixo de uma promessa. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, diante de tudo isso, irmãos, tanta coisa que eu passei, a minha infância foi traumática, eu não lembro de nada da minha infância. E a psicologia diz que quando a gente não se lembra de nada da infância, é porque existe uma camada no nosso cérebro. Ele joga tudo que é ruim lá para baixo e não deixa a gente lembrar de forma nenhuma. Eu tenho conversado muito com a Brena esses dias, a gente está passando por um tratamento psicológico e o doutor falou, aos poucos nós vamos lembrar, nós vamos tratar desses traumas e você vai ser uma outra pessoa. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Você tem de tudo para abençoar seu filho, você tem de tudo para abençoar a sua família. Você tem de tudo para liberar uma palavra profética para a vida do teu filho. Eu cheguei na igreja, eu me lembro,
Eu conheci minha esposa, eu aceitei a Jesus. A primeira vez que eu senti Deus foi dentro do banheiro, irmãos. Eu falei, Deus, se o Senhor tem algo na minha vida, eu quero que o Senhor fale comigo agora. Eu senti uma graça tão grande. Eu falei para Breno, eu recebi uma resposta de Deus. A partir de hoje eu vou ser crente, eu vou aceitar Jesus e eu vou andar no caminho do Senhor. Irmãos, quando eu cheguei na igreja, pensa que foi fácil? Foi nada, irmãos. Pensa na rejeição dentro da igreja. Uns olhavam para mim e falavam, você não vai ser nada, você vai ser desprezado. Você só quer desvirtuar com a menina, daqui a pouco você foge. Até que um dia, irmão Diego, Deus olhou para mim no louvorzão e disse, se coloca de pé aí, novo convertido, se coloca de pé, que eu vou ter uma promessa para liberar para você. Eu me lembro que naquele dia, o profeta nem me conhecia. Aquele irmão nem me conhecia, me chamou de novo convertido. Ele nem sabia quanto tempo eu estava na igreja, eu tinha meses. Eu cheguei na igreja, ele me falou, fica de pé, novo convertido, olha para a igreja, olha para esse moço, vocês vão ver o que eu vou fazer na vida dele. Irmãos, aí começou o processo de transformação sobre a minha vida. Era uma luta constante, irmãos. Eu não conseguia mais morar dentro da minha casa onde eu morava. Era eu orando no meu quarto e o demônio se materializando na porta, querendo impedir de eu orar. Eu falei, Brena, não dá, eu não consigo. Foi nesse tempo que eu comecei a morar dentro da casa da minha saudosa sogra, que acreditou no meu ministério e orou por mim. Irmãos, daí para cima Deus começou a nos exaltar. Deus nos deu um bom emprego, Deus nos deu uma família, Deus nos deu filho. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma promessa. E a promessa é, aonde existia escuridão, a luz raiou. Derebassore calamanchora managaya sore calamandagaya surya. Derebachore calamanchora managaya sai. Há uma graça de Deus sobre nós. Há uma graça de Deus sobre nós. Derebassore calamanchora managaya sore calamandagaya surya. Preste atenção, Jesus ele não escolheu começar o seu ministério entre os grandes, entre os mais vistos. Ele foi para a escória, para aqueles que eram rejeitados, para aquele que ninguém dava nada. Jesus ele pegou e começou seu ministério com esses. Por quê? Porque com esses daria o valor necessário. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Deus não faz acepção de pessoas. Ele pode salvar você, mas Ele pode salvar um bêbado que está lá fora. Oh, aleluia, aleluia. Preste atenção, irmãos. Existe um propósito de eu e você estar aqui. Deus não te tirou do mundão para você somente cultuar, para você somente entrar pelas portas e assistir uma palavra, não. Entrar pelas portas é fácil, difícil é entrar no culto, é cultuar. É aquela palavra que o nosso irmão leu aqui no início, o nosso culto racional. A partir do momento que nós entramos pelaquela porta, é ambiente espiritual, irmão. O carnal ficou aqui embaixo, a gente sobe, a glória desce, o Espírito Santo de Deus se manifesta e a gente se alegra. Presta atenção, o evangelista Mateus ele reforça que Jesus é a grande luz que resplandeceu sobre um povo que vivia em trevas. Jesus é a luz que ilumina a minha e a sua vida. Jesus é o farol que ilumina a nossa vida. Eu vou repetir, Jesus é a luz na minha e na sua vida. Sem a luz que é Cristo, a gente não fica de pé. Sem a luz que é Cristo, a gente não prospera. Sem a luz que é Cristo, a gente não levanta nem de manhã. Sem a luz que é Cristo, irmãos, o diabo nos pega lá fora e faz arruaça, mas nós estamos debaixo de uma promessa. Nós que estamos em Cristo, uma nova criatura nós somos.
Todos nós, um dia, nós estávamos em trevas. Eu falei aqui de manhã na escola bíblica dominical, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, todos. Quando Paulo ele descreve essa palavra todos, ele está falando desde o sacerdote até o menor. Porque naquela época a diplomacia, aqueles que tinham status, eram privilegiados. Mas vem Paulo e diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Você está aqui nessa noite é privilégio. Você está aqui nessa noite é um privilégio. Você está aqui não é porque você é bonito. Se você está aqui não é porque você está vestido elegante. Se você está aqui não é porque você canta bem, não é porque você prega bem, não é porque você é bem visto. Você está aqui nessa noite é um privilégio. Quando nós abrimos o nosso coração para Cristo, Jesus ele vem, ele dissipa todas as trevas. Quando nós abrimos o nosso coração para Cristo, ele vem, ele nos faz enxergar caminhos melhores do que nós tínhamos. Ele aumenta a nossa percepção, ele aumenta a nossa fé. Ele nos faz enxergar a lugares onde nós um dia não imaginaríamos que chegássemos. Existe um propósito para Deus ter escolhido essas duas tribos. Existe um propósito para Deus ter escolhido Naftali e Zebulon, ali a região da Galileia. Jesus não escolheu aquele lugar, não foi à toa. Quando a gente pega lá desde a época da arca, onde as tribos tinham funções. E quais eram as funções da tribo de Naftali e de Zebulon? Quando a gente pega para a tribo de Naftali, a tribo, como era uma tribo associada ao comércio, a tribo de Zebulon, ela fazia parte do grupo de Judá. Ou seja, eles avançavam na frente. Eram eles que puxavam a marcha. Eram eles que simbolizavam a iniciativa e a provisão divina. Quando a gente pega, aleluia, a tribo de Naftali, ela vai significar na trajetória da arca apoio, proteção. Ou seja, fazia parte do grupo de Dan. E o grupo de Dan era um dos últimos que saía. Por quê? Por ele ter essa bênção que era uma gazela solta, isso indicaria que a sua agilidade e a prontidão para resolver desafios durante a sua jornada, ou seja, isso simbolizava que se Naftali, eles vissem que alguém ficava para trás, eles pegavam eles no ombro e diziam, você não fica para trás. Irmão Diogo, o que você quer dizer com isso? Existe um propósito de Deus ter escolhido a Galileia. Existe um propósito de Deus ter escolhido aquele lugar. Porque Zebulon e Naftali sabiam entrar e sabiam sair. Essas duas tribos já tinham experiência em trabalhar com Deus. E qual que é o propósito disso aqui? Zebulon, ele aponta para o sustento da obra de Deus. Como ele era uma tribo ligada ao comércio e à prosperidade, o que representava aquele que sustentavam a obra do Senhor. Quando Deus ele olha para a tribo de Zebulon, Deus está dizendo, Jesus está dizendo, eu vou começar a minha obra lá, porque lá vai ter sustentadores, provedores da minha obra. Tudo que eu precisar, eles vão marcar, eles vão me ajudar. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? É que na obra de Deus, Deus ele vai levantar homens e mulheres de Deus, não que prega, não que canta, não que ensina, mas que contribui, que ofertam, que entende o valor de pegar, de contribuir para a obra de Deus se manter de pé. Presta atenção, Deus não vai te tirar da onde Ele te tirou, irmãos, para você ficar sentadinho aqui não. Cada um tem uma contribuição na obra do Senhor. Olha porque Jesus chamou Naftali. Ele escolheu a terra de Naftali. Porque Naftali, como eles vinham atrás, eles vinham recolhendo tudo aquilo que ficava para trás. Eles ajudavam na logística do desmonte do tabernáculo.
Jesus, ele pega, ele olha, ele vê a perseverança e a proteção que Naftali dava, ou seja, ele como uma tribo na retaguarda, ele lembra-nos da importância de ajudar os que estão fracos e garantir que todos permaneçam na jornada espiritual, ou seja, quando Deus, ele olha para Naftali, Deus diz, Jesus diz, eu vou escolher vocês, porque eu sei, porque se vocês vê alguém caído, alguém querendo fraquejar, alguém ficando para trás, vocês vão abraçar, vão pegar no colo e vão ajudar a continuar na jornada espiritual. Presta atenção, filho. Deus não te chamou à toa. Deus, ele conhece as suas qualidades. Deus, ele conhece para que te chamou. Não existe propósito de Deus nenhum em chamar alguém lá fora para ficar sentado aqui nessas cadeiras bonitinho. Hoje é um culto de missão e eu preciso falar isso. Certa vez Jesus, ele olhou para os seus discípulos e disse: eu sou a videira e vós são os ramos, e todos aqueles ramos que estão em mim e não dão fruto, meu Pai há de cortar, porque o machado está às portas. Presta atenção, Jesus, ele nos chama para dar fruto. Não tem como a gente permanecer em Jesus e não dar fruto. Não tem como a gente ser regado pela água do Espírito Santo de Deus e não dar fruto. Jesus chamou você para nós perseverarmos e dar fruto. Mas, irmão Diogo, o que é fruto? Fruto é um testemunho, fruto é uma evangelização, fruto é uma mudança de vida, fruto é uma palavra de levante para a vida de alguém que está precisando ser levantado, fruto é levantar aquele que está caído, fruto é alegrar aquele que está abatido, fruto é levar a palavra de Deus. Dedawits do queremanchoia sore calamanagaia sé. Dabadagaia sore calamanchora managaia sore cantuki mini calamanchora managaia sai. Dabawits do queremanchoia radagaia sé. Tuki mantuki mini cala sore cantuki mini calamanchora managaia súria. Dabawits do que da raia sore canturia. Dabatoca da gaia sé. Meu Deus, o Espírito Santo de Deus está pairando nessa casa. Há uma graça descendo nesse lar. Irmãos, se alguém do lado de você dá um pulo dessa cadeira com o melhor glória a Deus e aleluia, não se espante. Só Ele sabe o preço que Ele pagou para estar sentado aí do seu lado. Há um renovo de Deus sobre as nossas vidas. Há um renovo de Deus sobre essa casa. Se eu fosse você, eu vinha no glória a Deus e aleluia, porque as portas do céu estão abertas sobre essa casa de oração. E no glória da igreja, Jesus está curando. No glória da igreja, Jesus está libertando. No glória da igreja, Jesus vai batizar com o Espírito Santo agora. Erebassore calamanchora managaia sore calamanagaia súria. Dabadagaia sore calamanchora managaia sai. Aonde estão os crentes batizados com o Espírito Santo? Aqueles que dão valor para a chamada. Deixa eu ver. Tem graça de Deus aqui. Tem graça de Deus sobre mim e sua vida. Deus vai liberar um avivamento tão grande sobre a minha e sobre a sua vida, que quando você chegar na sua casa, você não vai conseguir nem dormir. O seu desejo vai ser de orar. O seu desejo vai ser de ler a Bíblia. O seu desejo vai ser de buscar a palavra de Deus. Alabashore calamanchora managaia sore calamanagaia sé. Dabawits do queremanchora managaia sore calamanchoia. Eu vou dar 2 minutos para você adorar a Deus aí, sendo grato por tudo que Deus fez por você.
Sore Kalamanchora Managaya Sore Kalamanagaya Surya. Isso, irmãos, vem no glória, vem no aleluia. A luz que é Cristo resplandeceu sobre a sua vida. Você tem motivo de sobra para glorificar, para exaltar, para engrandecer aquele que vive, que reina para todos sempre, e que num piscar, abrir e fechar de olhos, quando a trombeta tocar, vai nos receber sobre as nuvens e dizer para mim, para você: valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada sofrimento, valeu a pena cada tribulação, porque o céu é maior do que tudo que nós estamos vivendo aqui. Para mim encerrar e entregar o microfone, existe alguém no nosso meio que, ao ouvir essa palavra, quer ter a sua história descrita, que ainda não faz parte dessa família que é Cristo, e que deseja aceitar a Jesus como único suficiente Salvador. Faz assim com a sua mão. Tem alguém que quer ter a sua vida mudada, transformada, quer ter a partir de hoje sua vida regrada, protegida pelos anjos de Deus e por Cristo, ter o seu nome escrito no livro da vida? Tem alguém? Todos que são cristãos, faz assim comigo, que já aceitou a Jesus. Agora abaixa a mão. Agora quem ainda não aceitou a Cristo, faz assim. Então é todo mundo crente, irmão. Dá glória a Deus aí. Irmãos, presta atenção. Essa palavra falou muito comigo. Eu espero que ela tenha falado com você. Está aqui a minha esposa. Eu sempre falo isso. Eu não prego sem antes uma palavra ter falado comigo. Porque antes da palavra mudar alguém, ela precisa mudar a minha vida. Não desista. O céu é nosso objetivo. O diabo está aí. E ele vai fazer de tudo para nos tirar da presença de Deus. Mas Deus, ele ainda protege os seus. Há 3 cultos atrás, antes do carnaval, uma semana antes do carnaval, o pastor estava pregando. A graça de Deus desceu, Deus falou comigo. Deus falou: ora e jejua. Porque depois do carnaval eu vou me levantar em favor da igreja. E eu fiquei com essa palavra, eu tirei a semana de oração e jejum. Quando foi na sexta-feira, um amigo meu me ligou, ele falou: eu preciso compartilhar isso com alguém. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu estou sentindo que a justiça de Deus baixou sobre a cidade de São Paulo. Eu falei: não, você não está errado. Parece que a ira de Deus baixou sobre essa cidade. Eu contei para ele aquilo que Deus tinha gerado no meu coração. Eu falei: é a confirmação de Deus. Irmãos, tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de jejum. Tenha uma vida cristã. Porque o que está por vir, vai vir, não vai tardar. Deus vai se levantar em favor da igreja e só vai livrar aqueles que estiverem em pé espiritualmente. Não brinquem com a palavra de Deus. Eu disse nessa manhã, na escola bíblica dominical, o diabo ele vai fazer de tudo para nos tirar da presença de Deus. E ele só precisa de uma brecha. Davi, ele estava tranquilo, passeando sobre a varanda do seu palácio. Quando mais nem menos ele caiu através de um olhar. José só foi ver como seus irmãos estavam. Nós devemos viver uma vida constante de oração e de jejum. Amém? Espero que essa palavra tenha falado com você e transforme a sua vida. Que Deus abençoe e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.